Olá, eu me chamo Edísio Bezerra e seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast do Ligue o Cérebro. Eu sou Clarice Macedo, advogada, e hoje nós estamos com um convidado super especial que vai trazer para a gente as inovações aí da política, do jogo eleitoral, e eu vou conversar com ele um pouquinho e vou pedir a ele para dizer assim para a gente o que ele acha que veio de mais importante nessa mudança, né, aí no eleitoral. O doutor Boaventura, que atua há tantos anos nessa área, se apresente também, Boa. Aqui eu vou ter mais intimidade, que a gente já tem uma amizade de longas datas. Vou lhe chamar de Boa, vou fugir das formalidades do doutor. Por favor. E peço realmente que você se apresente para quem ainda não lhe conhece e fale um pouquinho para a gente o que você acha de mais importante que houve de mudança no jogo eleitoral. Bom, primeiro agradecer enormemente o convite. Estou lisonjeado de ter sido convidado por você, Clarice, que é uma amiga muito querida, por Edísio, que também é um amigo muito querido. E vou logo confessar que eu morro de ciúmes e de inveja do nome do podcast de vocês. Ligue o Cérebro é um nome simplesmente fantástico. É maravilhoso. A ideia por trás do nome e o nome em si são coisas assim que a gente tem vontade de ter feito. Então, não escondo não, morro de inveja desse nome. Bom, sou advogado há 24 anos, formado na Universidade Regional do Cariri, pós-graduado por lá também. Atuo no direito público, direito criminal, assessoria a municípios, câmaras municipais e também no direito eleitoral. E já pegando o gancho e lhe respondendo, minha querida, houve a mudança mais significativa, pelo menos a que passa na minha cabeça agora, foi a que alterou as regras do fundo eleitoral para aumentar, dobrar, na verdade, a participação financeira dos partidos que tenham candidatos negros e mulheres. Isso por si só revolucionou já os pedidos de registro de candidatura. Você perceba que essa é a primeira eleição, em que o número de candidatas mulheres supera o número de candidatos homens. É a primeira vez que isso acontece. E isso se dá muito tranquilamente porque mexeram aonde dói, no bolso dos partidos. Então os partidos recebem esse incentivo em promover candidaturas femininas a partir do momento em que o fundo eleitoral é dobrado para cada candidatura feminina. Da mesma forma, o número de candidatos que se auto-intitula negro e pardo cresceu exponencialmente. Ainda não chega à representatividade da população negra brasileira, que é, de fato, populacionalmente uma maioria, apesar que seja minoria ainda no reconhecimento dos direitos, no ponto de vista da quantidade de pessoas, é uma maioria, assim como mulheres também são maiorias na situação populacional. Então, assim, na minha cabeça, o que há de mais relevante são essas duas realidades que a lei eleitoral trouxe, possibilitando que essas candidaturas fossem promovidas e fossem anunciadas. É evidente que a gente só vai saber o resultado na representatividade disso com o resultado das eleições. Mas somente em propiciar o maior número de pedidos de registro, já é suficiente para a gente entender que é uma boa política e que é uma política que veio para ficar. Confesso que eu não sabia, e que bom, é uma tentativa de conseguirmos essa equidade, Mas cabe à população fazer isso, nas urnas, Pelo menos a gente tem já essa representatividade na campanha, em candidatos, É porque, assim, há uma construção do ponto de vista do entendimento do que é o direito eleitoral que deixa muito a desejar, Desde da capacidade que a gente tem, inclusive, de intuir, de conhecer essas regras, até a dificuldade que a imprensa mesmo tem de fornecer as informações de uma maneira mais coerente sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto legal, O Brasil demoniza a existência dos partidos. A maioria das pessoas diz assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, eu voto em agentes. Eu tanto não voto em partido que eu voto em fulano e ciclano, que são de partidos diferentes. Mas não existe representatividade, não existe capacidade de postular um cargo eletivo que não seja através do partido político. Então, a gente precisa parar de demonizar o partido. A gente precisa
encarar o partido político como uma instituição absolutamente necessária e normal para que os cargos sejam pleiteados. Não se trata de outra coisa, mas de representatividade popular. Você disse muito bem, né, que a população escolha. Mas é importante que a população escolha sabendo essas regras, entendendo essas regras. Então, os próprios políticos tratam de demonizar a política. E por quê? Porque você diminui a capacidade de enfrentamento e de concorrência, né? Se eu demonizo uma estrutura da qual eu faço parte, é porque eu não quero que as pessoas conheçam essa estrutura e participem também. Então, eu acabo reduzindo o número de candidatos. Então, a lei tem enxergado essa possibilidade de mexer no financiamento das campanhas e mexer no financiamento dos partidos, né? Não obrigando, mas concedendo um bônus, por assim dizer, para partidos que propiciem esse tipo de candidatura, é um ganho fantástico. É um ganho fantástico. Porque à medida que essas candidaturas são oferecidas, mais cedo ou mais tarde, a população vai conhecê-las e ter a oportunidade de votar também nessas pessoas, nesses candidatos que, via de regra, ficavam alijados do processo, né? Logo mais cedo, antes da gente gravar, a gente vinha conversando um pouco sobre como o mercado da advocacia está cada vez mais saturado, né? E aí realmente me surgiu à mente que, de fato, nós temos realmente um superpovoamento de advogados, né? Mas eu vejo ainda um mercado muito promissor no direito eleitoral, na advocacia eleitoral. Eu acho ainda, posso até estar equivocada, né? Porque não é a minha área, realmente eu não atuo no eleitoral, apenas de forma esporádica, em época realmente de campanha mesmo, mas eu ainda acho que é um mercado muito promissor a parte da advocacia eleitoral. Mas aí eu pergunto a você, a sua concepção, você acha que realmente esse é um mercado que ainda tem vaga para os advogados, ainda é um mercado que está carente? Porque, assim, quando a gente pensa em direito eleitoral, eu consigo contar nos dedos, pelo menos aqui na região, os bons advogados eleitorais, né? Boa. Complementando a pergunta de Clarice, vou aqui fazer uma pergunta mais objetiva. Existe vaga dentro do direito eleitoral, dentro do mercado, para jovens advogados? Existe vaga em todas as searas do direito para jovens advogados, tá? É um fato, a gente estava falando sobre isso mesmo, né, em off. Nos últimos 5 anos, a densidade demográfica da quantidade de advogados e advogadas no Brasil dobrou. Nós tínhamos 1 milhão de advogados, hoje nós temos 2 milhões. Isso aconteceu em 5 anos. Depois da pandemia, algumas regras que o Conselho Federal da OAB estava conseguindo manter para evitar cursos 100% presenciais, ruiu. A pandemia provou, por uma necessidade, né, de que os cursos conseguiam se manter sem aulas presenciais. Então, muito provavelmente, porque isso barateia o custo do profissional, barateia o custo da estrutura, que não vai precisar de tanta estrutura assim, já que posto aulas pela internet e as pessoas vão acessar essas aulas, né? A tendência é que se a gente não abrir os olhos, é que esse mercado fique mais saturado ainda. A última pesquisa que eu vi apontava um advogado para cada 167 habitantes do Brasil. É um número absurdo. Um número absurdo. Daqui a pouco a gente vai contratar advogado para advogar para o advogado, né? Para contratar advogada para... E isso acaba... Eu tenho já clientes, viu? Inclusive. Eu também. Mas o que é que acontece? Isso acaba se transformando numa concorrência desleal, porque o jovem advogado que está entrando no mercado, ele tem dificuldade de angariar clientes, ele ainda não conhece esse mercado, então ele passa a imaginar que baratear o preço dele, regatear o preço dele, oferecer modelos e formas de pagamento, né, mais estendidos do que quem já está na profissão há mais algum tempo, acaba angariando essa clientela. Esse é um pensamento de mercado. E eu não posso e não vou dizer que a pessoa que pensa assim está errado. Mas ela esquece de um elemento, que é um elemento muito, muito presente na advocacia. A advocacia é uma atividade de valor agregado. Quando você despende tempo de trabalho, você está despendendo tempo de trabalho de hora intelectual, de hora trabalhada. E isso tem um custo agregado. Manter um escritório desse funcionando
tem um custo. Você está pagando para trabalhar, Você você está está investindo. Exatamente. De verdade. Né? Na verdade, você precisa de uma rotatividade muito grande de clientes para sustentar uma estrutura que não se paga sozinha, porque os honorários que você cobra não são honorários suficientes para minimamente você manter uma estrutura e se manter. Né? No direito eleitoral, é um direito sazonal, ele ocorre a cada 2 anos, nós temos eleições a cada 2 anos, eleições gerais como a de agora, depois as eleições municipais, e elas vão se revezando. E esse mercado está sempre se renovando. Está sempre se renovando. Né? Então, há espaço. Apesar do mercado estar saturado, há espaço. É interessante a pergunta, e aí, à medida que você vai falando, você vai lembrando. Esses dias eu recebi uma ligação de um candidato que disse assim, doutor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu disse, pois não, fica à vontade. Aí ele colocou a dúvida e eu perguntei, quem foi que você contratou para lhe acompanhar? Ele disse, não, eu contratei dois colegas seus, fulano e ciclano. Aí eu perguntei, por que você não tira a dúvida com eles? Perguntei, por que você não tira a dúvida com eles? E eu não perguntei por outra razão, não. Primeiro, para valorizar o trabalho dos colegas, né? Eu vou me meter numa seara. Aí eles, não, é porque eu sei que o senhor tem mais experiência e não sei o quê, rarará. Aí eu disse, olha, peça aos colegas que falem comigo. Eu estou disponível para eles, a hora que eles quiserem, a gente troca uma ideia, conversa. Não tem custo, nem para você e nem para os colegas. Mas boa, a gente é amiga há tanto tempo. A gente é amiga há muito tempo. E eu poderia até lhe responder, mas em respeito aos colegas eu não vou responder. Isso é real, que eu me lembro que na eleição de 2020 isso aconteceu também. A gente estava trabalhando junto, enfim. E várias pessoas entravam em contato com você, inclusive colegas que estavam trabalhando na oposição. E a conversa surgia porque, acima de qualquer situação, partido e tal, quando a gente está ali sendo bem profissional tecnicamente, e aí eu aprendi e vi isso com você, principalmente na seara eleitoral, você tem que diferenciar. Claro. Você tem que diferenciar. Você não pode levar aquilo como uma guerra, né? Você tem que ter a ética e também tem que respeitar o seu colega. Eu achei isso muito importante. Não, mas funciona assim mesmo. E às vezes o cliente nem entende, né? Ah, você é amigo de fulano? Sou. Agora eu estou trabalhando, vou lhe defender com tudo que a lei me possibilita dentro da ética profissional, mas não vou abrir mão de ser amigo dos meus colegas. E, na medida em que eu possa contribuir, trocar ideia, aprender, passar alguma experiência, eu vou fazer. Nesse caso específico, Edis, o que eu percebi foi o seguinte, o cara regateou o preço, jogou o preço lá para baixo, não tinha segurança. E são 2 bons profissionais. É evidente que eu vou me reservar o direito de não dizer quem são. Mas, e queria uma resposta sobre um tema delicado. Depois o colega ligou, de fato, e era um tema bem delicado. E simplesmente desconfiou da capacidade, porque relacionou a capacidade ao preço. Era isso. Né? Eu Então, ia fazer realmente essa observação, que de repente o colega até tem a mesma capacidade Exatamente. sua, mas o próprio cliente dele desconfiou porque o preço era muito diferente. Como é que ele tem essa qualidade e aceita esse preço? O cliente faz essa relação imediatamente, porque a gente sabe que preço não está ligado à qualidade. Você tem coisas que não custam tanto e que tem boa qualidade, você tem coisas caríssimas que não tem qualidade nenhuma. Mas nesse campo da atividade profissional e especificadamente na atividade da advocacia, depois de 24 anos eu consigo perceber que as pessoas fazem essa ligação de uma maneira muito, muito direta. Então, quando eu percebo que o colega está puxando demais o preço para baixo, eu chego e converso, na medida que eu possa, né? Que eu tenha intimidade para falar. Né? Cabelo branco, barba branca já me autoriza algumas incursões nesse sentido. Mas há mercado, tem mercado. Né? É um mercado que se renova, a cada 2 anos tem candidaturas. Agora, se eu pudesse dar alguma dica, não deixe para se preparar na eleição, não. Não dá tempo. Não dá tempo. A eleição é um tiro. Até porque existe o calendário eleitoral, né? De registro de candidaturas, questão de viabilidade, enfim. E isso começa no início do ano. Não é assim? Na verdade, as candidaturas começam na convenção, né? Mas hoje você tem uma zona cinzenta no direito eleitoral, que é a pré-candidatura. Quando é que começa a pré-candidatura? A lei não diz. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Não estou pessoalizando, é só um exemplo, mas quem eu acho que lidou com isso de uma maneira mais inteligente no nível da disputa presidencial foi o Ciro Gomes.
O Ciro dá palestras no Brasil e no mundo inteiro há 2 anos. Então ele fez um livro. Ele e o está livro em dele campanha há ele 2 está anos, em né? pré-campanha, né? Para que há 2 anos. E ele faz isso dentro da lei. Ele não faz isso infringindo a lei. Como a lei não estabelece um prazo, uma data limite, ele vai lá e se oferece, na medida em que, né, tem a capacidade intelectual de dizer do plano dele, de dizer da articulação dele, de dizer o que pretende fazer. E se coloca como opção. Então, do ponto de vista do profissional, é porque não dá tempo mesmo. Então, você tem que pegar aquele instrumental, que é um instrumental básico, lei de elegibilidades, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a Constituição Federal e as resoluções. Você pega as resoluções da eleição anterior e, basicamente, vai acontecer uma modernizada naquilo. Vai se alterar um detalhe ou outro, o calendário que vai se alterar, evidentemente, e ponto final. E aí você estuda aqueles elementos e se prepara para enfrentar a guerra, porque é uma guerra, são 45 dias, o candidato não dorme nem você. E eu não sei se mudou da faculdade para cá, da minha época para cá de faculdade, né? Eu tenho aí alguns anos de formada, não vou dizer para não gerar piada. De experiência. Mas, assim, pelo menos na minha época, a gente viu o direito eleitoral muito superficial na faculdade. Assim, não dava, era uma cadeira, um semestre, então, assim... Ainda é. Eu sou professor de direito eleitoral na Leão, são 40 horas, então a metade, normalmente a disciplina é de 80 horas, ainda é uma disciplina optativa. Optativa, né? Na URCA não era. E ela é era oferecida, lá ela é oferecida no 9º e 10º semestre, quer dizer, o sujeito, ele está saindo da faculdade com o TCC para fazer, com o OAB para enfrentar, tudo que ele não quer na vida dele é uma disciplina optativa, ele está nem ligando. E é porque lá nós temos uma boa estrutura. Nós temos uma boa estrutura. A faculdade oferece bons meios para você desenvolver bem a disciplina. Mas é a própria condição pedagógica mesmo. E a posição que o direito eleitoral ficou colocado é como disciplina optativa. Lá na URCA, pelo menos no meu tempo, né, pouco ou mais, era optativa. Não, no meu tempo já era. Na medida que outras disciplinas optativas vão surgindo, passa a ser crédito obrigatório, né? Então, lá ainda é optativo. Mas 40 horas é muito pouco para você discutir um microsistema judiciário que tem uma base constitucional muito forte. Não tem como você falar de direito eleitoral sem estudar a Constituição Federal. Está tudo ali a partir do artigo 14 da Constituição Federal. A lei das inelegibilidades, que é a lei complementar 6490, a própria lei dos partidos políticos e a lei das eleições. Então, 40 horas é difícil você tratar disso. Mas eu percebo os alunos estimulados, pelo menos lá. Os alunos têm muito interesse. Eles, né, mesmo em 10º semestre, a aula termina de 10, e 10 para 10 ainda tem gente em sala querendo ouvir o que a gente tem para dizer. Então tá bom. Talvez o professor ajude também, né? Porque às vezes quando o professor é ruim, pode ser a melhor matéria do mundo que a gente quer ir embora, né? Eu sou apaixonado pelo direito eleitoral especialmente. Mas, assim, voltando realmente a essa advocacia no direito eleitoral, a gente sabe que realmente em épocas de campanha, e principalmente o famoso dia D, né, a gente tem aquela contratação de vários advogados para trabalhar em campanha. E eu sei que é uma dúvida que surge muito, principalmente para o jovem advogado que vai participar da primeira campanha, assim, qual é o requisito, você que já contratou tantos advogados assim em campanha, que você observa realmente nesse advogado na contratação para o dia D? Bom, primeira coisa é dizer que eu tive a graça e a sorte de trabalhar com vocês dois, né? Você numa eleição, eu dizia em outra, mas foi muito bom e o trabalho de vocês é excepcional, é muito bom mesmo. A primeira coisa é a altivez, né? É preciso que o advogado seja altivo, que ele saiba, conheça quais são as prerrogativas, saiba utilizar essas prerrogativas a seu favor, a favor do cliente, né, na verdade, e consiga argumentar. Às vezes, não dá tempo mesmo você preparar aquela menina, aquele garoto no direito eleitoral, se ele não já for versado nesse direito especificadamente. Mas, com uma boa base constitucional, como eu acabei de dizer, com uma boa base de direito processual civil e de direito processual penal, está resolvida a questão. Né? Você pega os elementos mais comuns, boca de urna, propaganda indevida no dia da eleição, né? Compreender ali
minimamente quais são os elementos de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, do abuso dos meios de comunicação para montar eventuais AIGs, AIMES, né? A fim de promover alguma ação eleitoral, e dá para trabalhar. O que eu recomendo é que já tenha bagagem eleitoral, mas para o dia, não necessariamente isso precisa vir, né? Normalmente, nas equipes que eu tenho a sorte de presidir, de liderar de alguma maneira, eu preparo uma cartilhazinha mínima, a gente treina os colegas, né? Treina os fiscais e aí traz os colegas para dentro do treinamento dos fiscais, porque, na verdade, a advocacia vai ser um fiscal privilegiado, né, que vai em todas as sessões, que tem a capacidade mais intelectiva de argumentar, de trazer elementos jurídicos, né, que o fiscal normalmente não tem, mas a atividade é muito semelhante na questão do que você precisa realizar naquele momento. Então, tendo altivez, conhecendo minimamente o estatuto no que pertine a prerrogativas, né, não baixando a cabeça e tendo esse conhecimento, mesmo elementar, de processo civil, de processo penal, dá para se trabalhar no dia com muita qualidade. Então, a gente escolhe por aí, né? Escolhe observando quais são os colegas que têm essa capacidade de enfrentamento. E para brigar igual a minha amiga Clarice. Eu realmente não atuo no eleitoral, mas eu confesso que no dia eu adoro trabalhar no dia, eu adoro ir para a rua. É emocionante. Tipo assim, você tem que realmente ter altivez, tem que ter coragem, porque muitas vezes você pega alguns candidatos que acreditam que pode tudo e vai entrando ali em sessões e arrastando pessoas, e você tem que ter coragem, tem que ter uma oralidade muito boa para poder ali conduzir. Eu acho que estrategicamente também tem que estar, porque você não pode entrar também na pilha. Claro, tem né? que ter cuidado. Porque a gente está ali fiscalizando, né? Como o Boaventura falou, para montar uma AGE, alguma coisa do tipo, ter uma atuação ali, mas também ninguém ali é policial, né? Tem que saber o limite da atuação. A gente tem que saber justamente o nosso limite, mas é uma emoção muito boa. Eu me lembro da primeira vez que eu participei e eu disse, meu Deus do céu, eu quero ficar vindo sempre, porque a gente tem uma movimentação que geralmente é uma movimentação do dia a dia, né, Clarice? Mas é uma emoção bem maior. É porque o direito, ele se aplica ali de uma maneira, né, muito rápida, ele acontece de uma maneira muito rápida e exige de você uma reação muito rápida também. Então acaba sendo um bom treino, né? Um bom treino para você conseguir, no meio da pressão, raciocinar, né? Se controlar emocionalmente, né? Poder contra-argumentar e, a partir dessa contra-argumentação, oferir lá os ganhos para o seu cliente. Eu confesso assim que a minha visão do advogado que está na rua, que está realmente nesse enfrentamento, realmente no dia a dia, é que o principal que ele precisa entender, o que ali efetivamente é crime eleitoral, que aí eu acho que é o básico, ele tem que saber quais são os crimes eleitorais e ter um suporte de realmente para quem ligar e quem vai socorrê-lo, porque Exatamente. ele sozinho não vai conseguir resolver, mesmo ele estando na rua para fazer aquilo. E o que o advogado eleitoral, para mim, é, assim, na minha visão, aquele advogado do dia a dia, ele é a figura que vai amedrontar o de fora cometer esse crime, né? Assim, só o fato da presença dele estar ali já vai inibir. Né? A importância dele é também nesse sentido, de inibir mesmo. Mas é verdade. Né? Então, assim, é ele ter a postura realmente de advogado, né? Ele tá lá e se portar como advogado, porque também não adianta você estar lá disfarçado, né? No meio do povo como um mero eleitor. Você tem que estar lá e se mostrar realmente como advogado, né? Porque aquilo ali já vai inibir realmente aquela prática, né? Que a gente vê tanto aquela compra de voto no dia a dia, no dia mesmo, Infelizmente, né? Infelizmente, a gente ainda percebe algumas práticas que a pessoa para assim e diz, rapaz, isso ainda é possível. A lei evoluiu pouco nesse contexto, né? O que evoluiu mais, e eu me arrisco a dizer que evoluiu, mas também involuiu nos últimos anos, é a capacidade de fiscalização e da presença física mesmo, tanto da Polícia Militar quanto a atuação da Polícia Federal, né? Os crimes eleitorais são todos
crimes federais, e aí é a Polícia Federal quem faz a investigação, quem promove o recebimento da boca de urna para fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Mas a própria legislação, ela é muito frouxa. Ela, de alguma maneira, possibilita esse tipo de conduta. Eu faço sempre uma provocação com os meus alunos, dizendo o seguinte: olha, você passa 45 dias pedindo voto. 45 dias. Chego lá, doutora Clarice, tudo bem? Eu sou Boaventura, somos colegas, sou candidato, vote em mim, eu tenho boas propostas. No dia da eleição, se eu encontrar com Clarice na fila, eu não vou poder pedir o voto dela. Qual o sentido criminológico, antropológico, filosófico de um candidato não poder pedir votos? De uma pessoa que aderiu à campanha não poder pedir votos? Por que é crime isso? Qual o sentido disso? Porque é legítimo, eu pretendo o seu voto. Então não vou lhe oferecer nada ilícito, eu só quero o seu voto. Eu vou lá e me apresento. Eu fiz isso até meia-noite do dia que nasceu, né, do dia da eleição, nesse ano do dia 2. E a partir de meia-noite eu não posso mais fazer e nem ninguém pode fazer em meu nome, porque é crime. Aí a provocação que eu faço para os alunos é essa: por que é crime? E aí a galera começa a pensar numa coisa que nunca tinha pensado antes. Rapaz, por que é crime? E aí eu me atrevo a dizer, porque a conduta de eu me aproximar do eleitor e pedir voto, do ponto de vista da relação ali humana, é muito próximo da conduta de eu me aproximar do eleitor e oferecer uma vantagem devida. E aí, quando a autoridade flagrantia isso, é muito mais fácil para essa autoridade enquadrar num crime de menor potencial ofensivo, que dá um TCO, que não dá flagrante, que não caça o mandato de ninguém, para um crime de corrupção eleitoral, que dá flagrante, que caça mandato, porque é muito mais difícil você oferir, angariar a prova para a corrupção eleitoral. É preciso que o eleitor possibilite isso também, né? Olha, me ofereceu. Isso, via de regra, não acontece. Então, o que é que se fazem os caras? Porque são os caras quem decidem, né? Jabuti não sobe em árvore. Se tem um jabuti na árvore é porque a gente botou lá. Se tem um deputado eleito, se tem um vereador eleito, se tem um prefeito eleito, ele não foi para lá sozinho, a gente votou nele. Então, o que é que fazem os caras? Criminalizam uma conduta muito parecida com um crime mais grave para que a autoridade escolha qual crime vai perquirir. O que é mais simples no dia da eleição para perquirir? Uma corrupção eleitoral ou uma boca de urna? É a boca de urna. Então é por isso que esse crime existe, que é para maquiar a corrupção eleitoral. Entende? Então, assim, a própria legislação, ela avança num determinado ponto, como, por exemplo, isso que eu disse no início, né, de possibilitar candidaturas femininas e de pessoas negras, né, que se autodeclaram negras, como forma de aumentar a representatividade dessas duas populações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem criminalizado a conduta de pedir votos. Pedir votos. Eu sou candidato, mas não vou pedir seu voto. Não faz nenhum sentido. No dia mesmo, a gente vê realmente assim, os candidatos circulando e cumprimentando os eleitores. Isso é comum. E é algo que realmente sempre me chamou a atenção, enquanto advogada que atuo lá no dia, é essa fiscalização desse cumprimento que o advogado faz ao eleitor, né? Porque sempre me vem à cabeça, se o candidato está lá cumprimentando o eleitor, obviamente ele está pedindo voto, ele está cumprimentando, ele não pede, mas ele não pede diretamente. Ele não verbaliza, né? Não verbaliza. Não entrega o santinho, mas a presença dele ali lembra o sujeito. Quer dizer, é exatamente isso. A gente criminalizou uma conduta que não tem nenhum sentido ela ser criminalizada, a não ser esconder a conduta mais grave. Até porque ele vai lá e cumprimenta, ele só não faz dizer, vote em mim. Exatamente. Mas o fato dele ir lá, falar com a pessoa, estende a mão. E tem um detalhe aí, né? O candidato é fiscal nato. O candidato, ele tem a prerrogativa legal, jurídica, de entrar em todas as sessões eleitorais e fiscalizar diretamente. Então, ele usa essa prerrogativa de fiscal e sai visitando as sessões e cumprimentando os eleitores. E esse cumprimento não é um tipo penal, ele pode cumprimentar. Um rigor de educação apenas, mas é como você diz muito bem, a simples presença dele lá, e uma presença autorizada pela lei, por que ele não pode dizer, lembre de mim e vote em mim?
Justamente. Conto com você. Conto com você. Sempre tem esse pedido implícito, né? Na verdade, é isso que acontece na prática, né? E foi uma sacada, viu? 24 anos, né? Realmente parando pra pensar, eu fiquei aqui, rapaz, será mesmo? Faz sentido. Faz sentido, né? Tem, cara. Eu não me lembro de nenhum país no mundo proibir o candidato de pedir voto. Todos os países permitem, todas as democracias do mundo permitem que o candidato se apresente, vá para a televisão no dia da eleição e peça voto. É tão maluco de determinado ângulo a justiça eleitoral, né? A lei eleitoral, não a justiça só cumpre a lei, que num determinado ponto, há umas eleições atrás, havia a candidatura da Marina, da Dilma e do Aécio. E chegou-se, num determinado ponto da campanha, que havia dúvidas se era o Aécio ou a Marina que ia para o segundo turno. Mas era certo que a Dilma ia para o segundo turno. Já estava certo que a Dilma ia. E aí um candidato a governador de um determinado estado que eu esqueço, o repórter pergunta, 4h30 da tarde, faltando poucas horas para encerrar a votação, né? A pesquisa de boca de urna no mundo. E aí o repórter chega e pergunta esse sujeito, pergunta assim, amigo, me diga uma coisa, o que você está achando do resultado das eleições? Ele diz, bom, pela primeira vez a gente vai ter, sem sombra de dúvida, uma mulher no segundo turno. E o Ministério Público processou esse cara por campanha antecipada. Ele não falou o nome de ninguém, ele só falou uma coisa matemática, você tem 3 candidatas, e o primeiro turno já está garantido, e o segundo turno estava na dúvida se era a Marina, ele disse, pelo menos uma candidata mulher. A outra poderia ir também, a Marina poderia ir também. E o cara foi acusado pelo Ministério Público de estar fazendo propaganda antecipada. Por quê? Pela zona cinzenta que tinha na lei. Não havia uma definição clara do que era propaganda antecipada. Hoje a gente tem, que é o pedido expresso de votos. Né? Então, eu estava falando da genialidade do Ciro. O Ciro fez as palestras dele e disse, eu sou o mais preparado. Eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um livro, mas nunca pediu voto. Ele nunca disse, vote em mim. Ele apresentou o projeto dele. Usou, de uma maneira inteligente, a lei a seu favor. Né? E deve ser assim mesmo. Uma das coisas que mais me causam constrangimento, por exemplo, é explicar aos alunos aquelas regras de debate. Como é que você tem um debate onde um candidato tem 2 minutos para responder sobre o que é que ele vai fazer em prol da educação brasileira? Se eu sou candidato, eu tenho que ser 2 minutos e engula, né? Não dá, né? Não dá, né? Ei, boa. Falando aí, pegando esse gancho, você tá falando dessa zona cinzenta e pegando esse gancho, eu percebo que quando se trata de direito eleitoral, né, existe, além da legislação, resoluções, enfim, tudo que já foi dito por você, exige muita estratégia. Sim. Certo? Eu já tive, enfim, a honra de trabalhar contigo na eleição de 2020 e venho acompanhando e venho percebendo que se não tiver uma boa estratégia jurídica, pode ser que não dê tão certo. Lógico que essa estratégia jurídica ela vem acompanhada de uma boa gestão ali dentro do candidato ou das pessoas que estão ali fazendo parte, vamos dizer, ali da diretoria, ali, né? Da coordenação. Mas o que eu acho mais interessante é que muitas vezes uma campanha ela pode ser decidida por alguns atos jurídicos. Sim. Alguns processos que a gente pode ir ganhando ao longo da campanha, desestabilizando alguns comitês, desestabilizando alguns... Prendeu, não foi? Alguns... Fechou alguns, não foi? Fechamos alguns. Alguns. Ainda hoje o povo tem raiva de mim. Faz parte. Assim mesmo. Algumas propagandas irregulares, enfim. Só que eu vejo também que tem um limite, né? Ali pra gente... Eu percebo que chega um momento que o fator jurídico, mas quando está muito próximo da eleição, talvez não seja determinante, mas após a eleição, sim. Mas não é determinante mesmo, e é bom que não seja. Né? É bom que a escolha seja livre, que o eleitor tenha toda a condição de livremente tomar seu partido, escolher seu candidato. Quando você fala de estratégia, você tem toda a razão, pelo menos para mim. Para mim, uma ação penal, uma ação de improbidade, uma emissão de posse, todas elas têm uma estratégia.
né? O processo é a matéria-prima do qual a gente vive, e eu não admito eu estar conduzindo um processo, meu escritório está conduzindo um processo que a gente não tem uma estratégia, a gente precisa ter uma estratégia. Né? É uma das coisas que eu converso muito em sala de aula, né? Porque na faculdade a gente aprende o direito segmentado, né? Processo penal, processo civil, e não existe isso. A vida não é segmentada. Um cliente não chega para você e lhe narra um fato segmentado, ele vai lhe narrar um fato da vida dele. E aí vai ter repercussões de toda a ordem. Você tem uma repercussão penal, se você olhar de lado, tem uma repercussão trabalhista. Se você olhar mais a fundo, tem previdenciária, e é assim que funciona. Então você precisa ter uma estratégia, inclusive quanto de informação você vai prestar, de quanto de informação você não vai prestar. Então, por isso que eu disse aqui, né? É preciso que o colega conheça minimamente os rudimentos do processo. Ele pode até não entender muito de direito material, mas se ele souber o processo, ele não estraga a estratégia. A gente mantém incólume a estratégia. Né? Você tem no direito eleitoral, a partir das convenções, até o momento da diplomação dos eleitos, né? Um prazo que é o chamado processo eleitoral, que é esse interstício de tempo, onde você maneja a AIGE, onde você maneja uma série de coisas depois da diplomação, até 15 dias depois você tem a possibilidade de manejar uma AIME, uma ação de impugnação do mandato eletivo. Então, se você monta uma boa estratégia jurídica, você vai colecionando ao longo daquela eleição determinados elementos fáticos que possam configurar um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, um abuso dos meios de comunicação. E isso, para mim, é a boa advocacia. Né? Ali eu estou garantindo que meu cliente tenha a melhor assistência jurídica e, ao mesmo tempo, que aquele processo eleitoral não sofra com esses abusos. Porque o sujeito pode ganhar no voto, mas não ganhou na forma da lei. Então, a eleição não é legítima. Né? É preciso que o Poder Judiciário diga da legitimidade ou não dessa eleição. E isso é parte do jogo. Isso não me constrange nem me incomoda. Eu escuto muito de eventuais adversários, não meus, né? Dos meus clientes. Eu não tenho adversário, mas na política eu não sou político. E de fato eu não sou, viu? E nem candidato a nada. Nada mesmo. Né? Dizendo isso, mas tem que respeitar a vontade do eleitor. Tem, desde que essa vontade seja livre. Desde que essa vontade não seja induzida pelo abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação, que são hoje as três formas de abuso que a lei eleitoral protege. O voto, o sufrágio, ele precisa ser livre, direto, do jeito que ele é hoje. Para isso é preciso que a gente cuide dessa relação. E aí é função nossa, da advogada, do advogado, manter essa estratégia. Agora, advogado não dá voto. A não ser que ele seja candidato. A não ser que ele seja cabo eleitoral. Aí ele não é mais advogado. Aí ele é candidato, aí ele é cabo eleitoral. Advogado não dá voto. Eu não elejo ninguém. Aliás, pelo contrário, às vezes faz tirar voto. É muito mais comum ele tirar voto do que ele dar voto, né? Porque ele causa sempre aquela inimizade, né? Sempre alguém vai estar desconfortável com o seu advogado. Se ele for um bom advogado, sempre alguém vai estar desconfortável com ele. Ele ganhou alguma coisa daquela pessoa, exatamente. Olha aí, inteligência dela. Uma vez até brinquei com uma cliente no escritório que a gente conseguiu resolver e tudo, e depois a outra parte veio falar com a gente e disse que tinha ficado com muita raiva de mim. Eu disse, eu entendo e eu fico feliz, porque é sinal que eu fiz o meu trabalho. Porque se a senhora não tivesse ficado chateada comigo, não tivesse ficado com raiva, talvez é porque eu não tinha feito meu trabalho. Mas o fato de vocês se chatearem, eu perdoo, porque é sinal que eu fiz meu trabalho. É verdade, mas você tem razão. Eu tenho uma teoria que eu costumo dizer aqui no escritório, que a gente não vai conseguir advogar para todo mundo. Claro. Porque alguém vai ficar com raiva. Entendeu? E vai achar que a culpa é nossa ou alguma coisa do tipo. Não entende que a gente está fazendo o nosso trabalho. E acontece muito isso, claramente, no direito eleitoral. Sim. Por causa da paixão, né? A paixão a paixão é uma má conselheira. Né? Você não deve tomar decisões nem com muita alegria, nem com muita raiva. Você tem que ter um equilíbrio. E é impossível você dissociar isso. Até pela própria estrutura da campanha, pela velocidade da campanha, pelo tipo de informação que a campanha propicia, que é rasa. É rasa. Né? Você ter um horário eleitoral gratuito, onde é o máximo que um candidato a presidente da República consegue apresentar são 4 minutos, é raso.
né? E a população brasileira já está aborrecida, nem assiste mais a isso. Eu confesso que eu mesma não... Não. Mas tocando realmente nessa questão de propaganda eleitoral, e me veio uma dúvida, porque assim, hoje nós vivemos em tempo de Instagram, né? E acho que é uma ferramenta que a gente tem que dissemina muito, a gente utiliza tanto como ferramenta profissional para divulgar nosso trabalho, né? Eu mesma tenho um Instagram profissional e fico observando realmente nesse período eleitoral esses posts patrocinados, né? E me veio realmente essa dúvida, porque assim, a gente não pode pagar para a televisão divulgar uma propaganda, né, assim, de forma irrestrita, como acontece no Instagram, porque no Instagram você distribui direcionando por área, você diz o valor que você vai investir naquela propaganda. E vejo que realmente todos os candidatos estão utilizando essa ferramenta. E aí eu pergunto, realmente, ela é legal? É possível esse patrocínio de propaganda de forma irrestrita no Instagram? Ela é possível e ela é absolutamente legalizada, né? Do ponto de vista da legislação, a gente avançou muito nesse campo da mensagem telemática, né? Do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, etc, etc. O TSE tomou o cuidado de pegar as experiências no mundo inteiro, especialmente a experiência americana, que não tinha absolutamente nada de regulamentação na eleição do Trump, e depois se viu as voltas com a utilização do Facebook de uma maneira muito radical ali no eleitorado americano. Então a gente aprendeu isso, captou isso e primeiro teve uma resolução muito boa e depois a lei das eleições absorveu esse tipo de propaganda também. Então, o candidato, a partir do momento que ele já tem o CNPJ, ele pode fazer os impulsionamentos da candidatura dele. Então, ele vai lá, coloca o CNPJzinho dele, coloca os rigores de que é uma propaganda eleitoral, qual é o partido que ele é filiado, o CNPJ da campanha dele, e está absolutamente legalizada. A rede social é informada no TSE ou no TRE, ou na zona eleitoral, dependendo da circunscrição da eleição, e está tudo correto, né? Ele vai prestar contas disso. E o próprio eleitor, né, ele também pode fazer o impulsionamento, desde que não supere, se eu não me engano, o valor de R$ 1.048, né, porque é uma doação direta à campanha. Sim. E aí é contabilizado como doação. Então, o próprio eleitor pode fazer esse impulsionamento também. O que não pode é o candidato fazer impulsionamento das redes pessoais dele, né? É preciso que ele estabeleça uma nova rede, um novo, uma nova página. Ou transforme essa rede pessoal dele, tenha sido indicada. Exatamente. Como rede... No TRE. No TRE. Como a rede oficial. Como a rede oficial. Então, hoje você está legalizado e é o tipo de propaganda que é a mais fácil de você, né? Não, e de você fiscalizar. Todo mundo acha que a internet é terra de ninguém, que ninguém consegue... Mas toda internet tem um ID, né? E a Polícia Federal está extremamente equipada para isso. A Justiça Eleitoral montou comitês em todos os estados só para fiscalizar fake news e para fiscalizar eventuais crimes contra a honra dos candidatos. Então, uma coisa que a gente percebe na diferença da eleição passada é que o número de fakes é extremamente reduzido nessa eleição. A gente está há 30 dias da eleição e a gente existe, mas em comparação à eleição passada, a gente está vivendo um céu de brigadeiro. Eu vi alguma coisa também das pessoas falando que estão proibidas as enquetes no Instagram estão intenção proibidas. De voto, a partir da convenção, as enquetes já são proibidas. Porque antes havia também uma zona cinzenta, né? O que é, se a enquete podia fazer ou não, é só dizer que não é pesquisa. Algumas enquetes se apresentavam como se fossem pesquisa, até que o eleitor discernisse, né, já tinha feito estrago. Porque, de fato, há aquele eleitor que se filia à candidatura que está na frente. Né? Mas aí eu pergunto, e qual é a penalidade para quem faz essa enquete? R$50 mil de início, chegando até R$250 mil. Não é uma coisa leve, não. Né? Não dá para... Mexe no bolso. Porque tem uma turma que faz, né? Tem. Tipo assim, eu já vi diversas pessoas fazendo mesmo e... Ou não sabem, enfim. Provavelmente não sabem. Ou fazendo, ou reproduzindo. Reproduzindo, aí paga quem faz e quem reproduz. Em algumas eleições passadas, alguns colegas foram apenados com multa de R$50 mil. E eu alertei, não faça isso.
Ah, mas não sei o que, não faça. A Justiça Eleitoral alcançou e infelizmente, Então, daqui você já teve essa já. aplicação de multa, né? Quer dizer, não é uma coisa distante Não, não, de, não, de... não. Uma coisa, Clarice, que funciona bem, razoavelmente bem, são essas fiscalizações de propaganda. Eu me atrevo a dizer que no limite da capacidade de fiscalização, evidentemente, né? No TRE não tem gente em todos os lugares, mas aqui na região do Cariri, os municípios nos quais eu trabalhei, os funcionários, as pessoas que presidem, são extremamente engajados. Então, funciona bem. Eu não me arriscaria, sabendo que eu sei, de distribuir enquetes, de distribuir propagandas duvidosas, né? Você não simpatiza com o candidato, então você questiona a honra do sujeito, reproduzindo, né, aqueles memezinhos, aquela coisa. Aquilo pode lhe dar uma ação criminal nas costas. Eu sou advogado de alguns colegas que fizeram isso de maneira inadvertida, né? Não, mas não fui eu que criei o post, tá bom. Mas a injúria não é só quem cria, é quem promove. Então você promoveu. E eu vou te dizer, eu confesso que eu acho que muitas dessas pesquisas são feitas por pessoas, assim, que não têm conhecimento, que é proibida aquela enquetezinha, quem você vai votar para presidente, fulano, cicrano, e eles colocam, de fato, na inocência, porque eu não acho que o presidente contratou... Tá entendendo? Não, de assim, fato porque... tem. Não, é pela paixão. É uma aderência natural do eleitor. Agora, é simples, né? Se eu sou eleitor de fulano de tal e eu coloco uma enquete na minha página pessoal, muito provavelmente os meus amigos vão votar em fulano de tal. Sim, então, claro, é totalmente tendenciosa a pesquisa, né? Além de tudo, é uma grande bobagem, né? Vai iludir lá só o eleitor mesmo. A pessoa se ilude também, né? Se você for pesquisar só no seu campo de visão, né? Mas de fato, isso acontece. Isso acontece porque, de maneira inadvertida, você reproduz aquilo, né? Você não consegue entender o alcance, ou às vezes até consegue, mas arrisca. E uma coisa é certa, é muito fácil identificar de onde partiu. Tem lá os metadados. E basta um print e uma denúncia, né? Ó, fulaninho... Hoje o Ministério Público dispõe de uma ferramenta chamada Pardal, que é uma ferramenta que surgiu, acho que há 2 eleições atrás, e que vem sendo aperfeiçoada. Hoje, no Pardal, você consegue colecionar num aplicativo de celular vídeos, fotografias, áudios. Muito boa a ferramenta. Eficiente. Utilizei demais no dia a dia. Sim, o Pardal. Eu também. E imagino que ele venha mais aperfeiçoado agora, que se passaram 2 anos. Não tem tempo da gente peticionar no dia a dia. Não dá tempo de peticionar. Então, o Pardal foi uma ferramenta muito importante para a gente. Mas, assim, eu acho que para finalizar, eu pensei, assim, você explicar um pouquinho como é que você monta essa sua equipe de eleitoral, não só do dia D, porque eu sei que você é um advogado que não consegue dar conta sozinho de uma campanha eleitoral, né? E como é que fica essa equipe quando você monta? É o pessoal que peticiona, você seleciona pessoas para peticionar, seleciona pessoas para o dia D. Como é que funciona mais ou menos seu escritório nesse período eleitoral? Como é que fica? O escritório sozinho não dá conta de fato, não tem como dar conta, né? Dependendo da estrutura que o candidato fornece, e essa estrutura, ela, via de regra, ela é mais acentuada, né? Ela é mais dinâmica nas eleições municipais, porque o interesse é mais direto, a capacidade de envolvimento do eleitor também e a paixão também, então a presença do advogado é bem mais necessária do que nas eleições gerais, né? É preciso montar uma estrutura onde você tenha minimamente capacidade de reação, quer dizer, o sujeito promoveu a ação contra o seu cliente, você tem a capacidade de né, rapidamente promover os atos processuais necessários com qualidade, e aí tem uma circunstância, os prazos eleitorais são extremamente exíguos, né? O maior prazo eleitoral que nós temos são 5 dias, e é para responder às ações que possam causar inelegibilidade e cassação de registro de diploma, AIGE, AIME, RCED ou a impugnação do registro de candidatura, né? Que são as mais sérias. Mas propaganda eleitoral, 24 horas. Né? Então,
é muito rápido. Você tem que ter uma equipe que consiga reagir e tem que ter uma equipe que consiga agir também, que consiga promover as ações. Então, cada eleição vai comportar uma equipe diferente dependendo da estrutura que o candidato tenha, do que ele pretenda, do que ele quer oferecer. Quando a gente advoga para candidaturas mais competitivas, eu já cheguei a ter, como essa que a Dizzy trabalhou conosco, eu já cheguei a ter, no dia a dia, 6 advogados, 2 estagiárias. E no dia, isso durante a campanha. Durante né? a campanha, do período das convenções até o dia D, né? Até o dia das eleições. E no dia das eleições eu nem me lembro mais quantos colegas a gente recrutou. Mais de 40. Não, a gente tinha em torno de uns 80 advogados. Foi muita gente. Agora, lógico, teve muita gente que foi de forma voluntária mesmo, por acreditar na campanha, tipo... Acho que pagando foram uns 40, né? Eu acho que tem que deixar claro aqui, o Boa Ventura, ele tem uma concepção de dar muita chance a quem está começando, certo? Ele percebe quem são os bons ali no peticionamento, enfim, nas estratégias, no dia a dia de rua, e ele faz muito bem esse mapeamento. E eu acho que é interessante, tipo, porque você consegue, né, conhecer várias pessoas. Eu acho que ele já conheceu vários advogados ao longo dessas campanhas aí. Eu fiz grandes amigos e alguns inimigos, né? Mas faz parte. É do processo. É do processo. Mas não sou inimigo deles, não. Eles é que são meus inimigos. Mas eu fiz essa pergunta porque isso você está falando de campanha para prefeito, né? Que é muito parecida. Eu trabalhei na campanha do senador, Cid Gomes, e eu achei interessante porque eu fui no comitê conhecer lá em Fortaleza, e lá eles funcionavam o jurídico dentro do comitê, uma equipe enorme, e funcionava 24 horas mesmo. Assim, eles tinham um rodízio de como era que ia funcionar, porque realmente tinha demandas que aconteciam no estado inteiro. No estado inteiro. Exatamente. E a qualquer hora, né? Assim, e olha que era uma campanha tranquila, porque assim, ele já tinha uma certa projeção, né? Alguma, né? Mas assim, para você ver como assim precisa dessa estrutura, sim, né? sim. Assim, e principalmente quando a gente fala de prefeito, que eu acho que é uma campanha muito mais acirrada. Mais acirrada. Mas isso aconteceu. Você falou aí, a gente entrava de 8, fazia um revezamento e até às 22 horas. Isso, é isso que eu acho. Isso aconteceu aqui em 2020. Eu perguntei é justamente isso. E eu acredito que funcionou também dentro do comitê, né? Vocês montaram uma equipe Montamos uma estrutura dentro do comitê e quando eu ia para casa, eu levava a estrutura para casa. E isso, assim, é comum, não foi? Assim, é uma coisa que é interessante realmente esse trabalho dentro do comitê, porque facilita a comunicação, né? Do que está acontecendo em tempo real e que é muito rápido, né? A estrutura, para você ter a capacidade de competitividade mesmo, é necessário que você tenha pessoal, né? Você tenha gente para trabalhar. E aí você faz exatamente isso. Você percebe ali no dia a dia quem tem mais facilidade de escrever um texto mais rapidamente, né? Porque é muito rápido aquilo. E aí você precisa saber delegar e saber cobrar essas delegações, como é que funciona. Eu reputo que funcionou bem, né? Eu acho que nós não tivemos nenhum problema sério nessa última eleição e nem nas últimas. Teve uma que nós fizemos aqui, eu estava me lembrando, eleição de 2004, que o saldo do escritório foram, entre ações que a gente demandou e ações que a gente recebeu, 480 ações. Isso, campanha de prefeito também. 480. E no período, naquela época, era um pouquinho mais longo, né? O período, mas mesmo assim... Processo físico. 60 dias, processo físico. Chegou um momento em que os membros do TRE chamaram a gente, o outro escritório, que estava nas 2 candidaturas mais competitivas, disse: parem de peticionar. Porque a gente não vai mais analisar a petição. Ninguém aguenta mais. Ninguém vai analisar a petição de vocês não, que a gente não está conseguindo organizar a eleição. Isso é verdade. E a gente fez um acordo de cavalheiro e parou. Mas por quê? Pela propaganda. A lei era muito ruim. Você permitia aquela propaganda de 4 metros quadrados e não sei o que nos muros. E a gente foi medir as propagandas. A gente tinha uma estrutura de campanha, então a gente ia lá e passava uma trena, passou 5 centímetros, processa por propaganda irregular. É o que o meu amigo Edilson disse, é uma estratégia. Vai minando, né? Vai minando. Só que aí o outro lado começou a perceber que a gente estava fazendo isso e começou a fazer também contra a gente. E aí você orienta o cliente, mas nem sempre quem está na ponta faz da maneira adequada, né? Então, quando eu vi
Terminou a eleição e eu tinha quase 500 processos para tocar. Eu digo, nunca mais isso acontece na minha vida. Que era o que eu ia falar naquela hora, enfim, acabei lhe interrompendo, a questão da estratégia. Veja só, você faz um ataque, né? Enfim, faz um ataque, entra com uma ação e tal, para desestabilizar, e dependendo da estrutura que o outro candidato tenha, ele pode simplesmente, tipo, começar a ficar enfraquecido, porque dependendo da força do ataque, ali dependendo da ação que você entra, você desestabiliza de fato. Sim. E ao tempo que vai passando a campanha, se aproximando do dia da eleição, os nervos ficam à flor da pele, a paixão fica à flor da pele, e o jurado tem que estar com a cabeça fria, né? Precisa, se não tiver, alguém precisa estar com a cabeça fria. Mas da mesma forma que isso pode lhe favorecer, também pode lhe prejudicar. Eu vou contar o pecado, mas não vou contar o pecador, né? É evidente. Mas numa eleição aqui na vizinhança, há um bom tempo atrás, o meu cliente, ele era prefeito e tinha sido cassado. Ele teve o diploma dele cassado por uma AIGE, se eu não me engano, né? Quando eu cheguei para advogar para ele, a AIGE já estava no TSE, e a gente acompanhou lá no TSE e ele foi cassado. Faltavam 10 meses para terminar o mandato dele. Não me perguntem por quê, mas nesse ano o TSE deu uma pirada, virou a cabeça do TSE, e os caras passaram a ter o entendimento que a eleição ia ser direta ou indireta, dependendo da lei orgânica do município. Uma loucura, né? Porque, por simetria, nos primeiros 2 anos direta, nos últimos 2 anos indireta. Mas, nesse município, a eleição era direta a qualquer tempo. E a gente conseguiu uma eleição... Mesmo sendo inconstitucional, né? Porque... Quem decidiu não fui eu, né? Foi ele. Foi o pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Eu me lembro que fomos nós, dessa cidade, e uma cidade do Rio de Janeiro. E uma dúvida, isso aí não chegou aí ao STF? A parte interessada capitulou, não entrou, poderia ter entrado, tá vendo? Ainda bem que você não estava lá. E aí, a gente fez a eleição, mandato tampão. E esse meu cliente, né, colocou a esposa para ser candidata. E a esposa estava numa disputa muito interessante, mas não estava muito bem não, né, porque vinha de um desgaste muito grande, etc, etc. Pois bem, os adversários pegaram essa sentença, transitaram em julgado, e convenceram o magistrado que estava conduzindo as eleições que aquela sentença cassava os direitos políticos do meu cliente. Na verdade, declarava a inelegibilidade, mas não... Primeiro, não existe mais cassação de direito político desde a ditadura, graças a Deus, né? Ou é suspenso ou há o perdimento, dependendo da circunstância. Ele tinha uma inelegibilidade a partir da Lei 6490, da Lei Complementar 6490. Ele não teve direito político suspenso, muito menos cassado. Só que o que fez a juíza? No mandado de segurança que os adversários promoveram, alijou ele do processo eleitoral. Disse que ele estava proibido de participar de comício, de participar de carreata, de declinar o voto dele, mandou tirar a fotografia dele do material de campanha. Então foi pior do que uma cassação de... Praticamente matou o sujeito, né? Civilmente ele ficou morto. E ela decidiu isso numa sexta-feira, né? Esse juiz decidiu isso numa sexta-feira. Pois bem, ele me procura, disse que eu queria mandado de segurança lá no TRE. E impetrei por fax ainda, ó. Sou velhinho, viu? Eu ainda, pra você ver como às vezes eu vejo que eu tô velha, porque eu ainda trabalhei muito com fax, viu? Meu Deus, eu não peguei o fax. E aí a perspicácia política desse cara, ele chega para mim e diz assim, pô, o que é que eu sou obrigado a fazer? Ele diz, você é obrigado a subir da campanha, sim, mas o material gráfico, eu faço o quê? Eu digo, o senhor tem que fazer um novo material. Ele disse, eu não quero fazer um novo material, quero usar esse. Eu disse, mas o senhor não pode usar esse. Ele disse, se eu esconder minha cara, posso? A sentença não deixou clara, só disse que o senhor não podia aparecer. Se eu colocar uma tarja preta, como é que eu apareço? Aí eu disse, coloca uma tarja preta que não passe nada de luz, que não apareça a sua cara, porque não vamos descumprir a ordem judicial, não. Deixa comigo. Colocou não só uma tarja preta, como em cima da tarja preta a oração de São Francisco. E fez isso em todo o material gráfico, Clarice. Na segunda-feira, eu tinha conseguido caçar a liminar da juíza. E, ou seja, todo mundo sabia que ali era ele, né? Estava lá a oração de São Francisco. Na segunda-feira, eu tinha conseguido caçar a liminar da juíza. Cheguei morto e feliz. Cacei a liminar, ele disse, não divulgue não, que está dando certo.
Os eleitores tomaram aquilo como uma ofensa pessoal. E uma eleição que estava dificílima, ele ganhou assim, instalando, virou. Depois o magistrado chegou para mim e disse, ganhei essa eleição para você. Não foi? Eu disse, graças a Deus. Então tem que ter a percepção do que é que vai causar do lado de lá. Nessa eleição, eu vou contar uma inconfidência, nessa eleição que a gente trabalhou junto, uma das coisas que eu pretendia fazer era caçar o material de campanha dos adversários, porque o nome do vice estava menor, você lembra disso? Estava menor do que o nome que proporcionalmente ao nome do candidato majoritário, né? do cabeça de chapa. E a lei, o candidato é um negócio tão esquisito que bota o nome dele bem grandão e o do vice bem miudinho. Então a lei tem uma métrica para isso, uma coisa louca. E estava e tava menor. E aí eu disse, vamos entrar com ação, vamos tirar de circulação o material de campanha deles. Imagine, faltando 20 dias para a eleição, você tirar de circulação o material de campanha. Aí na hora que eu estava preparando a ação, que o cara chegou com a medição todinha, me deu um estalo. Eu disse, como é que tá a nossa? Aí o cara disse, tá igual a dele. Eu disse, tá melhor ainda. Deixa quieto. Boa. Dia a dia da eleição, né? Rapaz, muito bom estar aqui contigo. Eu tô feliz demais, viu, Clarice? É muito bom estar de volta, segunda temporada. Essa temporada vai ser fantástica, porque a gente vai receber diversos colegas, conversar sobre diversos temas. Eu queria que você finalizasse dando um recado aí, falando que você sempre gosta de dizer, né? Aprimorando muito mais o direito. Você fala isso através de suas petições, através da sua oralidade, mas que fosse bem específico para os estudantes, para os jovens advogados, para os concurseiros, enfim, todos aqueles que amam o direito e que também lhe admiram, que lhe conhecem, certo? E para quem não lhe conhece, hoje vão ter a oportunidade de conhecer um cara super gente boa. Com esse nome não podia... Né? Ia estar trabalhando contra o patrimônio. Né? Assim, não me sinto na capacidade de dar conselhos, mas primeiro agradecer a vocês pela gentileza do convite. Fiquei lisonjeado, disse isso para Clarice, e de fato estou. É um programa que eu já vi, que eu acompanhei, acho a desenvoltura de vocês muito boa. O nome é fantástico, né? Quem teve essa ideia, é uma ideia brilhante mesmo, dessas coisas que acontecem uma vez na vida, de uma ideia tão maravilhosa. E assim, a advocacia, para mim, eu não digo um sacerdócio, porque a gente precisa receber, né? Nós precisamos de honorários. Então, ela não é um sacerdócio, mas ela é uma atividade que é de extrema relevância. É de extrema relevância. Então, para o jovem advogado, para a jovem advogada, que tenha o melhor preparo possível. Sabe? Que consiga exaurir o conhecimento máximo que puder, angariar o máximo de informação, que treine essa desenvoltura, é uma coisa que eu falo muito em sala de aula. Se você vai advogar, você precisa entender que a advocacia é um complexo de atividades. Né? Você peticiona, você despacha com o juiz, você atende o cliente. E você não pode deixar de fazer uma dessas circunstâncias. Você precisa entender qual a sua área, evidentemente, quais são os seus principais gostos, o que é que você tem afinidade ali, mas a partir do momento que você consegue superar essa primeira barreira, é estudar e treinar. É estudar e treinar. Eu vejo vocês dizendo treino é treino, e é isso mesmo. Treino é treino. Você tem que treinar, você tem que conhecer, você tem que perquirir ali o processo da maneira que você vai, de fato, exaurir aquele processo. Uma coisa que é interessante, assim, é que é a relação humana. É basicamente a relação humana. Né? O Poder Judiciário, ele se expressa em fatos concretos. O Poder Judiciário não decide nada em tese. A exceção do STF, que tem as teses constitucionais, evidentemente, mas as estruturas ordinárias, primeiro, segundo grau, vai decidir sobre fato. Então você precisa ter o cuidado, o olhar, né, de entender aquele fato, de compreender aquele fato, e precisa, do outro lado, conhecer as normas de regência, conhecer o direito material para aplicar naquele fato a melhor solução jurídica que você
consegui identificar ali. E aí não tem segredo. Precisa estudar. Precisa sentar, estudar, ler bastante, se dedicar, participar das audiências, né? Uma coisa que eu acho que me ajudou bastante é que no segundo semestre eu fui para fora. Eu estava me lembrando disso esses dias. No segundo semestre eu fui para fora. Bati na porta de uma unidade judiciária, de um juiz que conhecia o meu pai só soube depois, inclusive. Bati lá e disse, sou estudante de direito, etc, etc, etc e tal. E ele disse, o que é que o senhor quer? Eu disse, eu quero ficar aqui. Aqui é onde? Na sala de audiência. Não vou incomodar o senhor, eu quero só ver, assistir e ouvir. Você é aluno da onde? Aí ele disse, sente ali, fica quietinho. Não fale, não se manifeste, fique ali. As primeiras audiências pareciam um vaso. Nas demais audiências, ele já me apresentava, é acadêmico de direito, não sei o quê, está aqui aprendendo, muito bom, né? E aquilo foi me dando a percepção de como é que esse mundo se conduz. No direito eleitoral, eu já fui escrutinador. Você sabe o que é um escrutinador? Ele conta votos, a cédula de papel. Bati na porta do cartório eleitoral, priscas eras, o cartório era vizinho à prefeitura de Juazeiro, e perguntei, tem alguma coisa aqui que eu possa fazer? Estou no 6º semestre do curso de Direito. Aí o cara disse, tem não, nada que eu possa fazer, me ajude, não sei o quê. E a gente estava finalizando um processo eleitoral. O juiz passou, olhou e disse, você é estudante, já vi você aqui no fórum lá embaixo com o doutor fulano de tal. Eu disse, você já me viu mesmo. Eu vim aqui saber o que eu posso fazer. Isso é voluntário? Eu disse, você vai contar voto. Fui contar voto na eleição. Entender como é que funcionava. Então, assim, o mundo é outro, evidentemente, né? É muito mais rápido, as relações são mais líquidas, né? Como diz Bauman, mais efêmeras. Mas uma coisa é certa, conhecimento sempre agrega. Naquele mundo, nesse, é o conhecimento que agrega. E aí, conhecimento técnico e conhecimento humano. É preciso você compreender que a relação é de gente, né? No processo, seu cliente é uma pessoa, o cliente do lado adversário é uma pessoa, o juiz é uma pessoa, o promotor é uma pessoa, o defensor é uma pessoa, e você está numa relação humana. Tem que ter essa compreensão. E só para finalizar, o pior de tudo é que essas disciplinas, né, de antropologia, de sociologia, de filosofia, são as primeiras disciplinas de todo o curso de Direito. E é onde a gente dá menos atenção. É engraçado. Eu caí no curso de Direito de paraquedas e foi a primeira disciplina que me fez ficar no curso de Direito, foi a de Filosofia, que era na época Plácido, e ele tem aquela oratória, eu ficava encantada com a aula dele, e que, por sinal, a maioria dos estudantes não gostavam daquela aula dele, sabe? Porque ele tem um oratório, umas palavras tão difíceis que eu me lembro que eu passava a aula todinha anotando os nomes que ele estava falando, para depois eu ir no dicionário procurar o que era o que é que significava. Mas foi a matéria que me fez me apaixonar realmente pelo direito e me fez continuar no curso, porque eu pensei, eu vou fazer 6 meses, tranco a faculdade e depois eu vou tentar a medicina, porque eu digo, eu não vou perder um vestibular difícil. Na época, minha mãe, não, você vai fazer. E quando eu fiz o primeiro semestre, eu me apaixonei pela filosofia. Mas o Plácido não é surpresa, o Plácido era uma pessoa fantástica. Eu tive a graça e a sorte de ser aluno dele e depois de trabalhar com ele reitor da URCA e eu na assessoria jurídica da URCA. Então o Plácido é uma figura fantástica. Eu também tenho boas memórias do Plácido. Mas enfim. Isso é interessante, né? O quanto um professor pode influenciar, né? Assim, ou despertar a carreira de um aluno, né? Isso é interessante demais. É verdade. E o inverso também, sabe? Eu estou na Leão desde 2015, acho que sim, um pouco mais, um pouco menos. E assim, apesar de ser extremamente cansativo, o momento da sala de aula é revigorante, mas você tem que planejar, você tem que passar trabalho, corrigir trabalho, fazer prova, etc, etc. E isso é extenuante, né? A vida de professor não é fácil. E advogado também não, então são 2 loucuras, né? Mas, apesar disso, é muito gratificante, porque você se renova e você aprende todos os dias. Você capta uma energia muito boa, muito verdadeira, muito forte de quem está ali interagindo com você. Para mim é revigorante, é rejuvenescedor. Impagável, né? Impagável não é não. No mundo capitalista nada é impagável. Boa. Perfeito. Acho que
Foram ótimas as suas considerações finais. Estamos em uma audiência, claro. Vamos fazer. Eu tô super feliz, enfim. Já disse isso. Agradeço, gratidão mesmo pela sua presença. Sei que você está trabalhando aí nessas eleições, está na correria e tirou um tempinho para vir aqui. Isso é ótimo. Eu estava esperando que vocês me convidassem, eu me convidaria. Mas, assim, de fato, o Boa trouxe realmente um conteúdo incrível, principalmente para o jovem advogado que não conhece esse mundo, né, do eleitoral, essa dinâmica da advocacia eleitoral. Então, assim, realmente eu acho que é um conteúdo que vai agregar muito, né? A gente ficou muito feliz com a sua presença. A gente sabe realmente da correria, realmente, desses dias de campanha mesmo, que o advogado acaba entrando também em campanha, né? Uma campanha diferente, mas é de fato uma campanha e a gente está muito feliz com a entrega que nós vamos ter do conteúdo. Nós estamos finalizando realmente o episódio do Ligue o Cérebro Podcast nessa temporada, iniciando com um conteúdo excelente de direito eleitoral, que vai trazer muito conteúdo para os jovens advogados, para os advogados que querem atuar realmente nessa área. Então, não deixem de assistir o episódio até o fim, seguir o nosso canal, né, Dízio? E ligue o cérebro. Esse podcast foi editado por Edson Amaru. @edson.amaru no Instagram.